Quero apresentar para você a Mônica Comenali, que vai nos contar tudo sobre o livro, essa história de ser várias coisas, né, Mônica? Isso. Boa tarde, seja bem-vinda aqui no Universo. Obrigada pela oportunidade, boa tarde a todo mundo que está em casa assistindo. Eu escrevi esse livro, ele é um romance baseado em fatos reais, é um romance ficcionado. Exatamente, Mônica. Como que pode, como é escrever um livro? Porque depois nós vamos ter algumas imagens assim, vocês vão entender. Eu sempre tive curiosidade, como é escrever um livro de uma história real, como você acabou de falar, e torná-la, é uma ficção? Me explica, explica pra gente, né, meninas? É uma ficção em que eu coloco elementos da minha vida e toda a minha experiência que eu tive no mundo da aviação durante muitos anos, em que eu participei de uma empresa familiar em que meu pai fundou. Ele trabalhava há muito tempo na área de aviação, foi um dos fundadores da Esquadrilha da Fumaça, piloto de helicóptero, diretor de várias empresas de aviação, foi o primeiro homem no Brasil a escrever com fumaça no céu, ele que ensinou vários aquilo que a gente vê hoje? Isso, escrevendo com as letrinhas. Então, o que acontece? Com ele, ele no final assim já da carreira dele, quando ele já estava um pouco mais velho, nós nos mudamos para Araraquara, que eu sou do Rio, e aí ele resolveu fazer uma empresa, fez um grande show aéreo e aí viraram feiras de aviação, né? Feiras de helicóptero. Foi aí que você começou o seu romance? Exatamente. Gente, aí tem que ler o livro, porque esse livro eu li só um pedacinho e dá vontade de não parar. Sabe aqueles livros que dá, né? Sim, esse é o intuito, né? Essa é a proposta. E aí, Edi, eu comecei a vivenciar esse mundo através das feiras que nós fazíamos, dos shows aéreos. Você era juíza, é isso? Eu fiz um curso de juíza de acrobacia aérea em Pirassununga. Gente, não, eu vou ter que ir interrompendo, porque você já viu? Olha o que existe aqui em Araraquara, uma mulher juíza de acrobacia. Como é que vai calcular lá se aquilo tá bom, se não é nota 10? Exato, e graças a ele que foi abrindo essas portas do mundo da aviação para mim, quer dizer, eu fui tudo ali, eu já faço parte de família, eu tenho irmãos que são pilotos, fui casada com um piloto, quer dizer, então eu fui, sempre gostei, sempre fui uma entusiasta, né, sempre curti muito aviação, e aí eles foram me abrindo essa oportunidade e eu fui vivenciando isso. Eu fiz o curso de juíza, deixar bem claro que todo mundo pergunta, você é piloto? Não, você para fazer o curso de juíza, você não precisa ser piloto, você precisa saber certinho as manobras que o avião faz, as técnicas. Por exemplo, um looping, que é uma manobra bem fácil, né? É o avião fazendo um círculo no céu. Então, quando eles até preferem que você não seja piloto, porque o piloto em si, quando ele vai julgar um outro piloto, ele vai falar, é o olhar de fora, exatamente, o olhar de fora. Vai falar, não, ele teve dificuldades, porque ele estava com o avião tal, o vento e várias partes técnicas. E quando a pessoa não é piloto e faz o julgamento, ela é mais precisa. Ela fala, não, ele fez um círculo certinho ou ele não fez. Isso seria só uma partezinha. E dentro desse universo, vivenciando várias feiras e vários shows, veio a vontade de escrever um livro em cima disso. Ah, sim. Então, você teve vontade de escrever o livro, porque o que eu quero chegar é assim, como é... Apesar que todo mundo acho que tem vontade de escrever o livro da sua história, né? Sim. Eu já, às vezes, muitas vezes eu brinco, aliás, nós já brincamos, né? Que a nossa vida, minha vida dá um livro. Dá um livro, verdade, né? claro. E todo mundo tem uma história. Sim, isso é viver, Agora, conforme você está escrevendo, depois eu quero que, se tiver algumas imagens, seria interessante, porque eu observei que tem o rascunho, né? Sim. E... é viver a história duas vezes ou não? Sim, porque eu falo, meu Deus, como é que eu vou viver É uma duas loucura, vezes? né? Por exemplo, assim... Olha, gente, olha aí na sua telinha. Isso. Tá vendo? O rascunho é manual mesmo, né? É um rascunho mesmo. Eu me lembro que eu estava num restaurante, pintou uma ideia, eu peguei um guardanapo, hoje eu ando sempre com um livrinho na bolsa, e eu comecei a rascunhar para poder estar escrevendo, e aí comecei a brigar com o texto, enquanto
todo mundo ao meu lado conversava, tomando seu chopinho, a ideia vinha. Porque enquanto você está elaborando o livro, essas ideias estão dentro de você, né? Você está com seus personagens o tempo todo, aonde você vai, eles estão juntos, estão te acompanhando, você está vivenciando aquilo. E eu vivi muito esse processo do livro dentro de mim, das minhas ideias. Lógico que eu fiz uma ficção, não é uma autobiografia, isso tudo foi romanceado, mas eu coloquei muitos elementos dos quais eu vi. Entendi. E o bacana que eu gostaria assim, de aproveitar a oportunidade para falar é que ele não é um livro de aviação, é um romance passado no cenário da aviação. Na realidade, você trouxe ele, aí são as imagens, gente, olha que perfeição, na época do rascunho, a imagem, aquela é o desenho da capa, né? Sim, o desenho da capa. Eu e a Marina Colassante, aqui no Sesc. Ela é autora de livros infantis. Ai, que legal. Muito legal. As hélices giravam. Isso, trouxe inclusive o livro. E você tá que tem toda essa parte de terminado. Sim, eu acabei... Tudo aquilo ali você escreveu? Eu tenho uma editora que me ajudou. Isso aí foi na época que eu estava procurando uma editora. Então eu ficava pintando os envelopes e os CDs, tudo para tentar conseguir uma editora, que é difícil quando você escreve seu primeiro livro, né? Você tem toda uma batalha. Existe alguma em Araraquara, você sabe? Alguma editora que, olha, eu de não... livros, assim. Eu não cheguei, parece que existe sim, mas eu não cheguei a pesquisar certinho. Não, é interessante, né? Porque às vezes tem quantas pessoas em Araraquara que têm vontade, ou da região. Já escreveram, enfim. Já tem seu livro na gaveta e querem fazer sim, vou passar para você. Então, ai, que lindo. Ele é um... Dá pra... É a capa, olha, eu coloquei o símbolo de um catavento, porque é um símbolo muito importante. Viu? Legal, né? Que faz um vínculo na história, porque na realidade eu brinco com universos paralelos, que é um tema da física quântica. Então a minha personagem, ela está indo para fazer uma viagem de avião, e durante essa viagem de avião, ela sai do avião de maneira inusitada. Ela estava indo para Paris, aparece em Londres, numa famosa feira chamada Elitec, que é uma feira, uma das mais famosas que tem de helicóptero, e ela vai parar numa outra realidade, assumindo uma nova vida que não é dela. E para que ela não seja tomada como louca, ela vai assumindo essa vida de uma outra pessoa, que ela toma um lugar. Ai, quero ler ele inteiro. E vai tentando descobrir uma forma de voltar. E existe todo um sofrimento lá, gente, psicológico. Enquanto as hélices giravam. Mônica Comenalha. Ai, que orgulho. Toda uma saudade da vida dela. Encontra nas livrarias? Ele está disponível no site Biblioteca 24/7. Ou no meu blog. Legal. Posso passar o nome do blog? Claro, deve, porque é cultura. Certo. E é essa a intenção do universo mesmo, levar informação, né, para todo mundo realmente. Tá certo. O meu blog, as pessoas também podem ter acesso ao livro, é monicacomenali.blogspot.com. Lá eu falo bastante coisas de mim, de como eu comecei a escrever, da época que eu escrevi em jornal, dos artigos que eu tenho na internet, do meu livro, de quando eu comecei. Mônica, quanto tempo que você demorou para escrever esse livro? Ai, pois é, essa é uma pergunta. Porque, gente, eu vou contar uma história, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntas, né, Mônica, em um jornal impresso da cidade. Isso. Foi uma fase muito gostosa, muito importante para as nossas vidas, verdade, né? E aí ela falava, eu estou escrevendo um livro. Quando a gente, né, se comunicava via internet, estou escrevendo um livro. Eu falei, nossa, mas é assim que é para escrever um livro, né? Quanto tempo, né? E parece que não. Eu tinha a ideia de escrevê-lo em 6 meses, mas com outras atividades é muito difícil. E o trabalho de você escrever um livro é um trabalho muito árduo, você briga muito com o texto, eu tenho um lado perfeccionista, eu tive que fazer pesquisas, às vezes para dar uma pincelada num avião, para poder falar sobre... Eu pego muito assim a parte do Barão Vermelho, o T-6, que foi o primeiro avião usado na Escolha da Fumaça, hoje está até chegar aos Tucanos. Eu pego os clássicos da aviação, o P-51, que é usado como o Mustang, que participou da Segunda Guerra, enfim, para poder estar citando isso tudo, para poder estar compondo o meu livro, teve todo esse trabalho de pesquisa, foram 5 anos.
Nossa! 5 anos, espero escrever em menos tempo os próximos, que porque legal. eu vou continuar a história em mais 3 livros. Bom, e qual é a mensagem, além do romance, né, que você já citou, que você quis deixar, assim, pro leitor? Sim. Porque, gente, olha, a gente vai conversando e vai dando dica, enfim. Ler é tão gostoso, é um universo tão maravilhoso. Verdade, Di. E eu falo isso porque eu tinha muita dificuldade de ler, porque é ligada no 220, né? Então, eu cheguei, nossa, hoje eu tenho até vergonha, mas eu vou contar, que aqui nós estamos entre amigos. Claro. Eu cheguei até a falar, ler é perder tempo. Meu Deus, que bobeira, agora eu devoro. Mas você sabe que você tocou num ponto importantíssimo, porque eu tinha isso também. E você, para escrever, você tem que ler. E eu tinha essa coisa também, que eu me lembro dentro de casa, que até mais ou menos a minha adolescência eu não gostava de ler. Só que eu tive meus pais que brigavam muito comigo e falavam, se você tem imaginação, você quer um dia escrever, que eu já falava que gostaria, você tem que ler. Porque quem não lê, não escreve. Não escreve. Nem fala, eu acho, né? Exatamente. E esse é um ponto que eu estou querendo incentivar as pessoas através do meu blog, que é a importância de ler. Porque é você viajar sem você pagar uma passagem, é você ter um conhecimento, é você poder melhorar a sua cultura. Então escrever, ler assunto, né? Assunto com o marido, assunto com os amigos, assunto na porta da escola, quem não, né? Quem não tem uma outra tarefa a não ser do lar, né? E assim, sem falar, de casa. Que é um hábito, né? Como escovar os dentes. A partir do momento que você começa a ler, você começa a criar esse hábito dentro de você. Então, isso que aconteceu foi essa tecla que eles bateram comigo em casa há muito tempo. Ler é como você escovar os dentes. E aí você começa e você não para mais. Inclusive, tem uma técnica, viu? Posso passar? Pode. Então, a técnica é o seguinte, 21 dias, isso Napoleão Hill, viu? Nos livros de Napoleão Hill que eu amo. Eu adoro. 21 dias que você faz algo, ou leitura, principalmente a leitura, no caso da leitura que é o que nós estamos falando, 15 minutos por dia, durante 21 dias, se torna hábito. Faça o teste, porque eu estou falando que eu fiz. Nossa. E agora não consigo mais. E aí, logicamente, você vai ter o melhor horário para leitura. Sim. Eu, por exemplo, não consigo ler muitas coisas, um livro, por exemplo, antes de deitar. Sim. É a melhor coisa que tem. Durmo. É a melhor coisa. Quem tiver um problema de insônia, pega um livro para ler. Sim, exatamente. Não consigo. É muito bacana você ter tocado nisso, porque é algo que eu estou querendo fazer no meu blog, no meu espaço, no meu Facebook, do meu livro. Só incentivar realmente as pessoas. As pessoas aqui no Brasil, a gente tem que criar o hábito de realmente ler. Não ficar a minoria, né? Mas ser algo que todo mundo faça o tempo todo. E não tem desculpa. Tá no ponto de ônibus, né, Mônica? Tá no consultório médico, no toalete, para não falar lá no banheiro. Livro tem que estar na bolsa, tem que estar no carro. Não tem essa coisa de não tenho tempo antes de dormir. Isso é desculpa. Sim. Ler é importante. De verdade. E nem que foram, eu falo que até o gibi, assim, que são histórias até bacanas, mas qualquer coisa, bula de remédio. Por que não? Para ir criando o hábito. Sim, verdade. E depois, gente, depois a coisa flui, né? Flui, e nós realmente. temos muita coisa boa aí hoje no mercado para poder estar lendo. Bom, Mônica, você acha que a mulher, né, que tem uma simples história, porque, assim, você sabe que a gente anda, né, tem vários tipos de amizade, e eu adoro ser humano, sempre gostei de saber um pouquinho mais, apesar, enfim, conhecer as pessoas, né? Você acha que a pessoa que tiver uma simples história lá dentro de casa, ela é capaz? Claro, sem dúvida nenhuma. Grandes histórias começaram de histórias simples. Aliás, o importante, eu acho até que tem que ser simples mesmo, para que a gente possa estar trabalhando e desenvolvendo ela. Eu acho que a pessoa não tem que ter uma vida rica, uma vida movimentada ou uma história grandiosa para estar escrevendo, mas a própria dona de casa, às vezes de estar recebendo seus filhos, de estar fazendo uma comida, vai ter 1000 histórias para contar. O negócio é colocar no papel e como todo mundo diz, né, escrever é 1% de inspiração e 100% de transpiração. Aí é brigar com o texto mesmo. Com certeza eu ia pedir para ela deixar uma mensagem, gente, porque nós temos que encerrar, né, essa conversa gostosa, mas ela já deixou. Sim. Então é isso. Muito obrigada, Mônica. Obrigada a você Mônica, pela oportunidade. Posso dar presente para as minhas meninas lá de casa? Por favor, é seu. Então
Tá esse bom. é seu. Obrigada, Tá gente. bom? Olha que delícia, viu? Depois eu vou contar que dia que vai ser o sorteio, tá bom? Isso. Muito obrigada pela presença, Obrigada adorei a você. te receber hoje.